Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Vamos ler então Mateus 17. Semana passada nós lemos Mateus 16, nós estudamos. Foi um texto muito simples, mas muito rico para mim, naquilo que foi manifestado ali por Jesus, naquilo que Mateus quis descrever para a gente, dos feitos de Jesus ali, dali quando Jesus se revelou, né, o Messias, e também é mencionada a primeira vez a Igreja de Cristo. Então, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 17. Vamos ler? Vamos ler primeiramente do 17 ao 21. Do 1 ao 21. Isso, 17, do verso 1 ao verso 21. Vamos lá então. Capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizes então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-lhe de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos seus discípulos e não puderam curá-los. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo nós? E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade. Porque, em verdade, vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Agora nós vamos falar sobre a transfiguração. A transfiguração do Senhor, ele ocorreu 6 dias depois, após as revelações sobre Cristo e a igreja. E nós vemos semana passada que essa revelação, ela foi dada, a revelação de Cristo, que Cristo era o Messias, e a revelação de Cristo para os discípulos ali, falando sobre a primeira vez é mencionada a igreja,
Nós vimos semana passada que essa revelação ela foi dada aos pés do Monte Hermon. O alto monte aqui, falando aqui desse alto monte aqui no primeiro versículo, com certeza, provavelmente seja esse o mesmo, o Monte Hermon. Embora aqui não fale, mas provavelmente seja esse o mesmo monte. Então a gente entende que para receber a revelação sobre Cristo e a igreja, precisamos estar longe do ambiente religioso. Foi o que vimos semana passada, quando Jesus se retira, novamente, onde que os fariseus tentaram, mais uma vez, cutucaram ele, né? Falaram, tentaram ele. E ele, sendo tentado ali mais uma vez pelos fariseus, ele se retira mais uma vez e vai para as partes ali vai aos pés ali do Monte Hermon, a um lugar deserto, novamente. Então ele se retira desse ambiente religioso. Então as revelações de Cristo, nós entendemos a revelação de quem Cristo é e de que a igreja veio fazer nesta terra, ela é revelada longe de qualquer ambiente religioso. Jesus, ele nunca vai se revelar e se mostrar dentro do ambiente religioso, gente. Pega isso. Jesus, ele nunca vai se revelar dentro de um ambiente religioso. Esse ambiente religioso, muitas das vezes, ele pode ficar só numa área superficial, mas eles nunca vão conseguir uma profundidade em Deus fora desse ambiente, dentro desse ambiente. Essa profundidade, essa revelação de quem Cristo é, a gente só alcança nos desertos da nossa vida, longe de qualquer ambiente religioso, porque esse ambiente religioso, ele traz consigo as suas doutrinas, as doutrinas humanas, aquelas que não procedem de Jesus, que não procedem de Deus. Quer fazer algum? Eu quero pontuar que o texto é bem claro, que Jesus tomou Pedro, Tiago e João, que aqui eram os homens que tinham intimidade com ele, mostrando Sim. mais uma vez de que quando você tem intimidade com Cristo, ele se revela a você. Só que ele não se revela em qualquer lugar. Ele não se revela a nós em qualquer lugar. Essa é uma outra coisa que nós precisamos entender. Jesus Cristo pegou Pedro, Tiago e João. Jesus revelou muitas coisas para eles em vários lugares. Só que a revelação que ele se transfigurou, ou seja, aqui ultrapassou o limite da metafísica, digamos assim. Sim. Aqui ultrapassou o limite de tudo, porque Jesus se transfigurou na frente deles. E ali apareceu Moisés e Elias. Então existem alguns tipos de revelação que Jesus não nos mostra nem em certos ambientes. Ou seja, apenas num lugar de secreto, apenas a um monte alto. Aqui Jesus falou, subiu ao monte. Ou seja, existem alguns lugares que para a gente acessar em Deus é necessário que nós venhamos subir um monte. E subir ao monte aqui não é apenas subir um monte, digamos assim, mas aqui fala de um esforço. Sim. Aqui fala de uma jornada para conseguir chegar a um certo lugar. E aqui fala de um ambiente, como você disse, é longe de todas as outras, é longe de tudo que está ao nosso redor. Então a gente precisa entender que Jesus Cristo quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós. Agora, para que ele se revele, existe um passo a passo que nós precisamos seguir. E aí, qual é esse passo a passo? Primeiro, termos intimidade com ele. Segundo, fazermos uma caminhada com ele. Porque às vezes a gente vê grandes homens de Deus tendo revelações profundas da Bíblia, mas a gente não sabe a caminhada que esses homens têm para chegar a ter essa revelação. As renúncias. Exatamente. Então, essas coisas são muito importantes, a gente precisa entender que quando a gente faz uma caminhada e chega nesse monte, nesse ambiente com Deus, aí a chave vira. Então a gente precisa entender isso, que toda a revelação de Deus que vem sobre nós
ela vem a partir de uma renúncia, ela vem a partir de uma caminhada, a partir de um processo, a partir de literalmente um suar a camisa. E aí, quando essa chave vira, acontece coisas e Deus fala, mostra coisa pra gente, que a gente pode até ficar com medo. Você vê que os discípulos tiveram medo quando eles escutaram a própria voz de Deus. Então não é só o povo de Moisés que teve medo da voz de Deus. Os discípulos também tiveram. Mas por quê? Porque eles caminharam, porque eles tinham intimidade e Deus tinha um propósito na vida deles que ia se cumprir a partir do momento que eles se posicionassem em Deus. Então, todos os discípulos, eles receberam ali no capítulo 16 a revelação de quem Cristo era, ou seja, o Pai revelou para os discípulos quem Cristo era, o Messias. E logo depois dessa revelação, Jesus revela para os seus discípulos sobre a igreja e depois revela para Pedro quem ele se tornaria mediante aquela revelação. Foi o que nós vimos semana passada. E o Júnior está falando aqui que quando se trata de uma revelação que traz algo mais particular, ele escolhe os 3 mais chegados, que é sempre Pedro, Tiago e João. Então, quando Jesus ele queria se revelar no seu íntimo, todos os segredos que ele tinha para o reino, quem aparecia, quem estava nesse cenário? Pedro, Tiago e João. Muita coisa Jesus revelava para a multidão, outras Jesus se revelava aos 70. Depois Jesus se revelava mais intimamente aos 12 e depois mais intimamente ainda aos 3. E depois mais profundamente a um que foi João, o discípulo amado. Então, ali, para receber a revelação sobre Cristo e a igreja, precisamos estar longe desse ambiente religioso. Mas para ter a visão do Cristo transfigurado, precisamos estar num alto monte, bem acima do nível terreno. Ou seja, nós temos que estar nos lugares mais altos. Em Deus. Em Deus. E lugares altos aqui, como o Júnior disse, não é... Faz parte subir no monte, gente? Faz. Eu particularmente amo. Já fiz muito isso. Na cidade onde a gente morava, né, Jaqueline? Eu e a Jaqueline, nós já tivemos muitas experiências em Monte Júnior, comigo, com as crianças, com os meninos. Nós tivemos muitas grandes experiências em monte. É necessário subir ao monte, mas esse monte muitas vezes pode ser dentro do seu quarto. O nível mais alto que você vai ter em Deus não é questão do lugar. É a questão aonde, como você vai entrar dentro desse lugar. Então, versos 1 e 2 fala: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verso 3 vai dizer o seguinte: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, Moisés e Elias apareceu ali nesse exato momento da transfiguração. Moisés morreu e Deus ocultou seu corpo. Vamos ver? Vamos abrir Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Deuteronômio 34, 5 e 6.
E morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então, Moisés ele foi ocultado o seu corpo depois da sua morte. Tanto que Satanás ele luta com Miguel por causa do corpo de Moisés. Logo depois esse corpo ele é sepultado, escondido, e ninguém soube onde que esse corpo. Com certeza, o povo de Israel ia levantar um altar para Moisés. Então, um dos principais motivos, é o que eu acredito, é guardar o povo de Israel de uma certa idolatria ao corpo de Moisés, porque eles tinham acabado de sair da terra do Egito. Com certeza. E o Egito ali, você sabe que eles fazem, eu esqueci como é que fala? Esfinge. Aquela esfinge. Estátuas, né? Aquelas estátuas, aquelas esfinges ali depois da morte dos faraós. Então Deus... Eles mumificam. Eles mumificam. Então, assim, Deus com seu cuidado ali com o povo de Israel por causa da idolatria. Irmão, pensa o seguinte, o corpo de Moisés não foi achado. E para o povo de Israel, não existe nenhum profeta maior do que Moisés. Sim. Moisés até hoje é considerado... Existem dois homens que são extremamente venerados em Israel. Um deles é Moisés, o outro deles é Davi. Entendeu? Eles chamam de Melech David. Ou seja, o rei Davi, o nosso rei. E eles se referem a Davi até hoje como o único rei, tanto que na bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Então vocês pensam só, se esses homens tivessem o corpo de Moisés mumificado até hoje em Israel, o tanto de gente que ia lá em Israel caminhar para conseguir ver o corpo de Moisés, como era a face dele. Então assim... Deus literalmente, eu acredito que Deus literalmente aqui poupou o povo de Israel do pecado da idolatria. E Elias foi tomado por Deus ao céu. Vamos ler 2 Reis 2:11. Segundas Reis, capítulo 2, verso 11. Segunda Reis 12, 11. 2. Capítulo 2, verso 11. Segunda Reis 2, 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, Deus fez todas essas coisas guardando o corpo de Moisés e levando Elias, assunto, podemos dizer assim, Sim. para um lugar que nós não sabemos, em vida. Deus fez essas coisas de propósito para que Moisés e Elias pudessem aparecer com Cristo no monte da sua transfiguração. E eles foram também preservados por Deus para poderem ser as duas testemunhas da grande tribulação. Sim, Moisés e Elias são as duas testemunhas da grande tribulação. Vamos ver lá em Apocalipse 11. Esse é o motivo porque nós acreditamos que é Moisés e Elias. Ó. Olha o que o texto diz em Apocalipse 11. 11. Versos 3 e 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estarão diante de Deus, do Deus da terra. Verso
Isso. Até pode continuar, né? Pode E ler se até alguém, 6. e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, implora que seja assim que seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova, presta atenção, nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas quiserem. Ou seja, quem tem poder para fechar o céu? Elias orou. Vamos lá, gente. Responde aí no chat aí. Vamos lá. No chat ou abre o áudio aí e responde. O texto ele é bem específico, isso O mesmo. texto é muito claro em relação a O isso, texto né? ele é muito claro. Então, as duas testemunhas de Apocalipse são Elias e Moisés, que tem poder. Elias tem poder sobre o fogo, sobre fechar e abrir o céu para que não chova. E Moisés tem o poder de abrir o mar vermelho, poder sobre as águas, Transforma a água em sangue. transforma a água em sangue e também fala sobre as pragas. Então, Moisés representa a lei e Elias os profetas. A lei e os profetas compõem o Antigo Testamento como pleno testemunho de Cristo. Agora Moisés e Elias aparecem e conversam com Cristo a respeito de sua morte. Vamos ver lá em Lucas 9:31. Lucas 9:31, ele é um pouquinho mais específico quando fala sobre a transfiguração. Mas pode ler só o verso 31. 9:31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ou seja, quando Elias e Moisés apareceu ali na transfiguração, Jesus transfigurado ali, eles estavam conversando com eles sobre a morte de Cristo, sobre o que ele iria passar. Vamos ver o verso 4 agora, de Mateus 17. E Pedro respondendo disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Gente, eu não vou negar não, tá? Embora a intenção de Pedro aqui, nós vamos ver no contexto aqui, que foi totalmente errado, mas eu não vou negar não. Eu vou dizer algo, eu acho que eu queria fazer a mesma coisa. Então, vendo Cristo ali, e eles ficaram espantados que eles viram também Moisés e Elias, e prontamente eles quiseram fazer uma tenda. Em algumas versões vai falar de tendas, tabernáculo, tenda, tabernáculo. Então vai falar com eles sobre a tenda. Assim, eu quero montar, eu também queria montar uma tenda. Quem queria sair? Quem quer sair de um ambiente desse? Certo? Eu não vou negar, não. Talvez eu faria a mesma coisa. Que, assim como Pedro quis fazer. Só que Pedro fazendo essa proposta, aí que está a intenção do coração. Pedro fazendo essa proposta colocou Moisés e Elias no mesmo nível que Cristo. Uau! Pedro fazendo essa proposta, ele colocou Moisés e Elias no mesmo nível que Cristo, igualando a lei e os profetas a Cristo. E nós vamos entender o contexto. E isto é absolutamente contrário à economia de Deus. Até mesmo porque Jesus veio para cumprir Exatamente. a lei e cumprir as profecias. A lei e os profetas são somente um testemunho de Cristo. Portanto, jamais devem ser colocados no mesmo nível que ele. Vamos ver o verso 5 e 6, que a gente vai entender o contexto? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu,
E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Essa declaração aqui, proferida pela primeira vez, quando Cristo subiu da água do batismo, ela foi proferida, ela foi declarada por Deus a primeira vez no batismo de Cristo, que representa sua ressurreição dos mortos. Esta declaração é a segunda declaração que Deus fez, que Deus Pai faz a Cristo. Agora, para vindicar o Filho em sua transfiguração, que prefigura o reino vindouro. Sim, Cristo aqui transfigurado, ele prefigura o reino vindouro. Isso aqui eles estavam conversando com Cristo transfigurado, representando o reino vindouro. Na economia de Deus, depois que Cristo veio, devemos ouvir somente Ele. Uau. Vamos ler o verso 7 e 8, que a gente vai entender. Aproximando-se Jesus, Mais alto tocou. um pouquinho, fazendo favor. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Ou seja, no momento em que Pedro quis fazer ali as 3 tendas, igualando o nível do profeta Elias e de Moisés a Cristo, nesse mesmo momento, uma nuvem vem e antes dele terminar de falar, e acontece isso. Deus declara: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Escuta-o. Ou seja, escuta as orientações dele. Então, Pedro, Jesus, aí quando Deus declara para ele, aí ele fala: escuta-o. E logo depois disso, depois que a nuvem vai embora, depois que Pedro propôs manter Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas com Cristo, porque Cristo veio trazendo uma nova aliança. Pedro querendo manter a antiga aliança e os profetas com Cristo, ele estava igualando, trazendo novamente. Deus, porém, os levou embora no exato momento, não deixando ali ninguém senão só a Cristo. E ele fala: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Porém, então, vocês escutam. A lei e os profetas eram sombras e profecias, e não a realidade. Lembra que Cristo, o reino dos céus, ele tem 3 características: realidade, semelhança, manifestação. Quando Cristo estava ali, nos seus 3 anos e meio na terra, fugiu da minha cabeça, espera aí. Quando Cristo estava ali, 3 anos e meio na sua atuação do seu ministério, Cristo era a realidade do reino dos céus e ele veio trazendo essa realidade do reino dos céus. Então, Cristo, ele é a realidade. A realidade é Cristo. Agora que Cristo, a realidade, ele está aqui no nosso meio, as sombras e as profecias não são mais necessárias. Ou seja, Moisés e os profetas, eles não são mais necessários para o tempo da graça. Uau. Somente Jesus pode permanecer, deve permanecer. Jesus, ele é o Moisés de hoje. Como tal, derrama
infunde a lei da vida dentro de nós. E é também o Elias de hoje. Como tal, ele fala por Deus e declara a Deus dentro de nós. Então, como tal, ele fala por Deus e declara a Deus dentro e através de nós. Então, Jesus, ele é o Moisés de hoje e ele é o Elias de hoje. Então, quando Pedro fala aquilo ali, logo Deus fala assim, opa, deixa eu mostrar quem é meu filho. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, escuta. E Deus, quando sai ali a nuvem, Elias e Moisés saem novamente. Certo? Verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Verso 8, perdão, olha aqui o que diz. Erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. Os nossos olhos, eles precisam unicamente estarem fixos a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Isso é só se pode ter uma visão clara do Jesus transfigurado e glorificado na ressurreição de Cristo. Só se pode ter uma visão clara do Jesus transfigurado e glorificado na ressurreição de Cristo. Vamos ler agora o verso 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ou seja, os discípulos trouxeram para ele o que está escrito lá em Malaquias 4, versos 5 e 6. Vamos ler. Malaquias 4, versos 5 e 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, os discípulos trouxeram o que está escrito em Malaquias. Verso 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso se cumprirá na época da grande tribulação, quando Elias será uma das duas testemunhas. Este versículo aqui está falando de Elias na grande tribulação. O verso 12 vai falar de outro Elias. Vamos ver verso 12 e 13. Mas vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João o Batista. Então, o João Batista do verso 1 que virá, o Elias do verso 11 que virá, que Jesus está falando, é o Elias de Apocalipse, das duas testemunhas. E o Elias que já veio, que Jesus falou aqui, e que foi rejeitado, é João o Batista. Compreendido até aqui? Amém. Nos versos já 14 e 21, vai falar da cura, ou que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de
de um filho. Verso 13 diz, então entenderam os discípulos, verso 14, perdão, e quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Ou seja, lunático, que esse filho ele tinha epilepsia. E sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Fala da cura de um filho, de um senhor que estava com epilepsia. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Ou seja, eu não vou estar aqui por muito tempo e vocês vão continuar sofrendo por causa da incredulidade de vocês? Vocês vão deixar o pessoal sofrerem por causa da incredulidade de vocês? Vocês vão deixar as pessoas à sua volta continuar sofrendo por causa da incredulidade? Será que é só eu que dou conta de fazer isso? Exatamente, isso aqui. E logo Jesus, trazei-mo aqui, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Ou seja, vocês estão caminhando comigo até por muito tempo? Até quando vocês vão sofrer? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Muitas enfermidades, como nós já vimos aqui, muitas enfermidades são advindas por causa de demônios. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, por causa que vocês têm pouca fé, porque vocês não têm fé o suficiente de entender o que eu vim fazer nessa terra. E o que eu vim trazer para vocês, eu dei autoridade a vocês. E vocês ainda continuam incrédulos. E olha, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Por que nós nunca vimos um monte passando de um lugar para outro? Porque nunca ninguém teve fé suficiente para dar ordem a um monte a mudar de lugar. Simples assim. E interessante que esse texto continuou e Jesus aqui, presta atenção que eles tinham acabado de descer do monte, aonde Jesus transfigurou na frente dele, isso falava da intimidade com Deus. E quando chega no final desse texto, Jesus fala o seguinte, mas essa caça não se expulsa senão por oração e jejum, ou seja, era necessário que em alguns momentos, e lembra-se que os discípulos de Jesus não faziam jejum enquanto Jesus estava com eles. Lembra da discussão onde eles falavam, os discípulos de João faz jejum e o seu não faz não, você só sabe comer? Jesus falou assim, enquanto o noivo está aqui, é necessário que eles festejam. Então, Jesus aqui estava deixando colocou aqui uma deixa para que os discípulos entendessem que a partir do momento que ele subisse, existiam coisas que eles só conseguiriam fazer com jejum e oração. É isso mesmo. Então Jesus já colocou para eles aqui um princípio. Aqui, ó, vai ter coisa que vocês só vão conseguir fazer se vocês jejuarem e orarem. Então, enquanto eu estou aqui, eu vou ensinar na prática o que vocês têm que fazer. Mas quando eu for assunto ao céu, vocês vão ter que precisar consagrarem mais. Ou seja, vocês vão ter que orar mais, vocês vão ter que jejuar mais. Por quê? Porque só assim vocês vão conseguir suportar as lutas e manifestar
o reino dos céus na terra. É isso mesmo. Porque lembra que quando o reino dos céus é manifestado, qual que é uma das evidências que o reino do céu está sendo manifestado? Expulsão de demônios, doentes curados e homens libertos. Então Jesus já falou com eles o que eles precisariam falar para dar continuidade àquilo que Jesus estava fazendo. Sim. Vamos continuar? Vamos ler agora do versos 22 ao 27. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse Jesus: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles entristeceram muito. E chegado eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? E ele disse: Sim. E entrando ele na casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro, logo, dos alheios. E disse Jesus, logo então, livres os filhos. Estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O verso 22 e 23 diz assim: Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristecerão muito. E eles se entristeceram muito, ou seja, também, talvez aqui no lugar deles, ou talvez eu também iria se entristecer. Logo, o Messias está aqui no nosso meio e agora eles vão matar o nosso Messias. Né? Então, aqui é uma realidade que eu gosto de me colocar também na cena e entender também os discípulos, o coração dos discípulos ali. O verso 24 e o verso 25 diz assim: E chegando eles a Cafarnaum. Cafarnaum. Estranho aí, gente. Melhor, lê aí, meu bem. Versos 20. 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Vamos ver o que Pedro respondeu. E disse ele: Sim. Entrando em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem te cobram os reis da terra os tributos, ou o censo, dos filhos ou dos alheios? No Monte da Transfiguração, gente, Pedro ouviu a voz dos céus que lhe ordenou ouvir a Cristo. Ou seja, no Monte da Transfiguração, Deus deixou claro ali: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Escuta-o. Em quem eu tenho prazer. No entanto, ele não se lembrou. Se ele se lembrasse dessa palavra, teria levado a pergunta dos cobradores de impostos a Cristo para ouvir o que ele tinha a dizer. Uhum. Porém, ele não levou. Ele logo respondeu. Disse ele no verso 5. Sim. Os cobradores de impostos, no verso 24, diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. As dracmas? Disse ele: O vosso mestre não paga as dracmas? Sim. Ou seja, Pedro respondeu: Ele paga sim.
certo? Só que Pedro, ele foi meio um pouco arrogante, ele foi presunçoso ao responder essa pergunta para os cobradores de impostos. Só que ele não foi perguntar a Jesus, ele logo respondeu. Ele não foi ouvir o que Cristo tinha a dizer. Mas em vez disso, ele mesmo respondeu. Portanto, quando ele entra no verso 25, logo que ele entra, o Senhor o interrompeu e o corrigiu antes que ele começasse a lhe falar. Foi isso que Jesus fala aqui. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios ou dos outros? O verso 26 vem dizendo: disse-lhe Pedro, respondendo, dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Olha o que Cristo está querendo dizer aqui. Os filhos dos reis estão sempre isentos de pagar impostos. Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então, logo estão livres os filhos. Ou seja, os filhos dos reis, eles estão sempre isentos de pagar impostos e tributos. Filhos de rei, gente, paga imposto? Paga tributo? Não paga. Então, essas dracmas aqui, que os cobradores de impostos estavam cobrando, era paga pelo povo de Deus para o seu templo. Essas dracmas aqui, que esses cobradores de impostos estavam ali cobrando, eram pagas pelo povo de Deus para o seu templo. Visto que Jesus era o Filho de Deus, estava isento de pagá-lo. É isso que Cristo está dizendo aqui nesse texto. Você antecipou, respondendo por mim, o que você não deveria responder. Quando ele entra no verso 25 em casa, Jesus não deixa ele nem falar nada. Antes que já coisa que ele não já deve. lança a pergunta: que te parece, Simão? Porque a gente precisa entender que quem é da linhagem de Davi não paga tributo. É eterno. Mas Jesus aqui, ele estava como filho de Deus, literalmente. E ele declarando: o meu pai é o dono do templo. Sim. O meu pai é o dono do templo. Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Então, quando Jesus ele dá essa resposta para Pedro, isto foi totalmente contrário à resposta de Pedro sobre o assunto aos cobradores de impostos. Pedro havia recebido, presta atenção, gente. Pedro havia recebido a revelação de que Cristo era o Filho de Deus em Mateus 16. E havia tido a visão do Filho de Deus glorificado, transfigurado. Agora, na aplicação, porque sempre quando Jesus, em todo o seu ministério, ele vem lançando princípios e fazendo a aplicação dos seus princípios. E isso aqui era uma aplicação daquilo que Deus tinha revelado para Pedro, era a revelação, era uma aplicação de Jesus para Pedro, daquilo que ele tinha recebido. Agora, na aplicação do que vira, foi posto à prova pela pergunta dos cobradores de impostos. E Pedro respondeu sim. Ou seja, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Se ele é o Filho de Deus, ele não precisa pagar o imposto. Ele não precisa pagar o tributo. E isso foi colocado à prova para Pedro. E Pedro não passou na prova.
Vocês estão entendendo? Pedro, ele fracassou em sua resposta porque se esqueceu da revelação que recebera e da visão que tivera. Esqueceu que o Senhor é o Filho de Deus e, como tal, não precisava pagar o imposto da casa de seu pai. Amém? Verso 27, para nós terminarmos. Pode ler? Verso 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então, após Jesus calar a boca de Pedro ali, o Senhor, como profeta do Novo Testamento, o Elias de hoje, disse para Pedro ir buscar, ir pescar, e pescando o primeiro peixe, encontraria um estáter. Olha bem, gente, vamos prestar atenção aqui nesse peixe. Uma coisa, vamos abrir um parênteses aqui para esse peixinho aqui. Esse peixinho cumpriu o propósito dele? Esse peixe cumpriu o propósito dele? Cumpriu? Ele tinha que engolir uma moeda dali, o estáter, para quando Pedro fosse pescar. Ou ele podia morrer engasgado com essa pedra e Deus usou isso aí para poder salvar o peixe, né? Não, Pedro teria que abrir, na hora que ele mordeu o anzol, Pedro teve que abrir a boca dele. Para descobrir onde estava. Ou seja, matar o peixinho. Ele cumpriu o propósito, gente? Ou não? Para pagar. E engraçado que Jesus fala o seguinte, ó. Mas para que os não escandalizemos, ou seja, para esse povo não sair batendo com a língua nos dentes, vai lá e resolve o problema deles. Pega o peixinho. Ou seja, esse peixe, ele cumpriu o propósito dele. E esse estáter aqui, que fala, é equivalente a um ciclo. A um ciclo, ele é maior que o dracma. 4 dracmas. Seriam 4 dracmas, certo? Pedro, pensa comigo, Pedro sem dúvida ficou perturbado por ter de ir pescar. Olha a ordem de Jesus. Vai pescar. Ou seja, já que você responde como homem, você vai lá e volta a fazer o que você fazia antes. Exatamente. Tanto que, gente, observe. Quando Pedro errava, cometia um erro, Jesus não chamava ele de Pedro. Jesus chamava ele de Simão. Pedro, quando ele errava, quando ele fazia alguma coisa que vinha da alma dele, que não vinha da vontade de Deus, Jesus chamava ele de Simão. No verso 16, nós vimos que Jesus ali, que Pedro logo tendo a revelação de quem Cristo era e da igreja, Jesus logo fala assim, você não vai mais chamar Simão, você é Pedro. Então, toda vez que Pedro errava, ele estava errando no velho homem. Ele estava errando como Simão, não como Pedro. Viu? E ele fala e manda ele pescar. Então, pensa Pedro ali, com a mente toda confusa, indo pescar. Primeiro peixinho, seu primeiro peixinho que mordesse ali, e esperar que um peixe aparecesse com um estáter. E foi isso que aconteceu. O peixe mordeu a isca e foi encontrado ali o estáter. Após convencer a Pedro de que não precisava pagar
o meio ciclo, que é o que ele estava falando. Só que aí o Senhor, como legislador do Novo Testamento, o Moisés de hoje, ordenou a Pedro que o pagasse por ele. Só que o Senhor fez isso de propósito para ensinar a Pedro uma coisa, que na economia de Deus, ele é único, nem Moisés, nem Elias, nem Pedro, nem qualquer outra pessoa tinha posição de falar ou dar ordens. A ordem sempre vem de Jesus sobre as nossas vidas e em qualquer lugar. Presta atenção. No finalzinho do versículo aqui, do versículo 27, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim Por ti. e por ti. Ou seja, para que eles não se escandalizem, agora vá, pega o peixe, paga por mim e por você. O Senhor cuidou das necessidades de Pedro, porque Pedro tinha que pagar esse imposto. Pedro precisava pagar, Jesus não, porque Jesus era o filho do rei. O Senhor cuidou das necessidades de Pedro enquanto o estava corrigindo e ensinando. É sempre assim que o Senhor se relaciona conosco. Amém? Corrige e ensina. Corrige e ensina e supre todas as necessidades enquanto faz isso. Amém? Quer falar alguma coisa? Não. Deus abençoe vocês mais uma vez, mais uma aula se encerra. Segunda-feira estaremos aqui de novo, lendo, estudando Mateus 18. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.